Good night. Olá, classe, olá, alunos, tudo bem com vocês? Boa noite. How are you? Tudo bem com vocês? Então, gente, eu decidi fazer a gravação dessa videoaula sobre os artigos definidos, né? Definite articles, né? Ou artigos definidos. Porque como é uma aula um pouquinho extensa, como são muitas regrinhas, eu acredito que na aula online, através do Google Meet, eu poderia perder um pouco de tempo e aqui eu consigo processar mais rápido o assunto, a matéria, e aí numa próxima aula a gente pode fazer atividades através de uma videoconferência pelo Google Meet e aí vocês sanarem possíveis dúvidas. Então, nós já estudamos os indefinite articles e agora a gente vai estudar os artigos definidos, né? Ou definite articles. Na verdade, só existe um artigo definido no inglês, que é aí o artigo the, né? Alguns chamam de the, outros chamam de the, vai variar muito com relação à pronúncia do inglês, né? Se é um American English ou um British English, né? O inglês americano ou o inglês britânico. Mas tanto the quanto the são pronúncias corretas. Então, antes da gente adentrar nas regrinhas específicas aí do uso do the, o que são artigos, né? Artigos aí são a classe de palavra usada antes do substantivo para definir, limitar ou modificar o uso. É basicamente a mesma coisa que na língua portuguesa. O artigo é uma classe determinante. Determinante de quem? Do substantivo, que é a classe geral dos nomes. Eles podem ser definidos ou indefinidos, também o mesmo preceito, o mesmo conceito, a mesma base da nossa língua portuguesa. Próximo slide vai dizer o seguinte: definite article, né? Artigo definido the. O artigo definido the é usado antes de um substantivo já conhecido pelo ouvinte ou leitor. Ele significa o quê? Os artigos definidos no português, eles podem ser flexionados em gênero, masculino ou feminino, e em número singular plural. Vocês observam aqui nesse slide que o the, ele vai ser usado aí tanto para significar o masculino singular, o feminino singular, o masculino plural e o feminino plural. Então ele é aí, gente, polivalente, né? Ele vai servir aí para praticamente todas as flexões da língua portuguesa. Então, significa o, a, os, as, mas em inglês é invariável, ele não vai variar com relação a número e gênero, diferente do que acontece em português. Vejam aqui eu tenho alguns exemplos, né? Eu tenho aí the boy, o menino, the boys, os meninos, the girl, a menina, the girls, as meninas. Então vejam aqui que eu uso o the, eu vou usar aí o the, né? Opa, deixa eu só circular aqui, só o the, sublinhar. Eu vou usar o the aqui para se referir aí a todos esses artigos do português, certo? Então vocês já entenderam o que significa um artigo. Ele serve para determinar o substantivo, e no inglês o artigo definido the, ele vai servir aí para todas as flexões de gênero e número que existem no português. A gente, na verdade, o grande lance, na verdade, que a gente tem que prestar atenção no uso do artigo definido na língua inglesa é com relação ao uso e ao não uso. Quando é que eu vou usar o artigo the? Porque existem casos que eu não tenho que usar, que a gramática não permite. Aqui é uma aula de gramática, né? Se vocês forem perceber na fala dos nativos da língua inglesa, assim como a gente não segue às vezes as regras da gramática numa situação de informalidade, quando a gente usa um registro mais informal, numa situação cotidiana, conversando com nossos amigos, com nossos familiares, ou mesmo numa conversa pela internet, a gente não vai usar um registro tão formal, a gente não vai primar tanto pelas regras da gramática. A mesma coisa vão ser outros falantes de outras línguas, só que aqui eu tenho que ensinar para vocês a norma culta, né? Então a gente vai aqui estudar quando o uso desse artigo é obrigatório.
Então, se o substantivo já foi citado, esse artigo tem que ser obrigatório. Tipo aqui, ó. He wrote some letters and postcards. The letters were to his girlfriend. Então, ele escreveu algumas cartas e cartões postais. As cartas foram para a namorada dele. Então, vejam aqui que nessa frase eu tenho dois substantivos, letters, vou colocar aqui uma outra cor para ficar melhor a visualização. Eu tenho letters e tenho postcards. Esse substantivo aqui foi citado anteriormente, então se eu for novamente citá-lo na frase, como eu citei aqui, né, me referi no caso aqui às cartas. Ó, ele escreveu letters, he wrote letters and postcards. Ele escreveu cartas e cartões postais. Só que aqui nessa frase eu me referi só às cartas. Então, como eu já citei cartas aqui, eu preciso usar o the. É basicamente isso. Aqui nessa outra frase a gente vai ter o seguinte: Mary bought a funny dress. The dress is full of small animals and big flowers. Então, Mary comprou um vestido divertido. O vestido é cheio de pequenos animais e grandes flores, né? Então, aqui vejam, ó, que aqui eu tenho, observem aqui, a Mary, eu já tinha colocado, né? Ela comprou aqui um vestido divertido, aqui é um adjetivo, né? E aqui é o substantivo. Ó, eu citei aqui nessa frase o substantivo dress, então se eu for citá-lo novamente, continuando a frase, né? Se eu quiser citá-lo mais uma vez, eu tenho que usar, né, o determinante the dress, o vestido, né? E aí eu vou completar a frase. Basicamente é isso. Se eu já citei o substantivo e for citá-lo novamente, eu tenho que usar o the. Substantivos únicos em sua espécie. Como assim, professor? The Sun, só tem um Sol na nossa galáxia. Pode ser que existam outras galáxias com outros sóis, só que na Via Láctea só tem um Sun, né? A Sun, um Sol. The Sun, o Sol. The Boon, a bênção, né? A dádiva. As bênçãos são diferentes para cada pessoa, são singulares, né? Por mais que se trate da mesma bênção, uma dádiva é uma bênção que chega para mim de um jeito, pode chegar para vocês de outro jeito. Por isso que aqui é único em sua espécie. O céu, the sky, the planet Earth, observem aqui, ele não vai falar essa parte aqui para vocês, pelo que eu vi nos slides, mas aqui é uma questão mais de pronúncia, né? De pronunciation, de fonética. É porque, como eu estou aqui diante de uma palavrinha que começa com vogal, né? Universe. Eu não vou falar the universe, mas the universe. Ele não vai falar isso aqui porque ele vai se ater, ele vai focar mais na questão gramatical, certo? Mas é basicamente isso, né? The universe. Mas o universo, o planeta Terra, o céu e uma bênção e o sol são únicos em sua essência, né? Em sua espécie, aí eu vou ter que usar obrigatoriamente o the. Nomes geográficos de rios, mares, canais, oceanos, polos, desertos, ilhas e montanhas. Nomes topográficos, né? Que vão se referir aí a lugares, eu vou ter que usar também obrigatoriamente o the. Aqui eu tenho, novamente, Amazonas River, né? Eu não vou falar the Amazonas, porque eu vou começar aí por uma palavra que começa com vogal, né? Então não é the Amazonas, é the Amazonas River, the Pacific Ocean, the English Channel, the North Pole, the Sahara, the Gulf of Mexico, the Bahamas, the Alps. Então aqui é o Rio Amazonas, o Oceano Pacífico, o Canal Inglês, o Polo Norte, o Saara, que é o deserto, o Golfo do México, as Bahamas e os Alpes, né? E por aí vai, nomes topográficos, né? Que vão se referir aí a mares, canais, oceanos, polos, desertos, ilhas e montanhas. Eu tenho que usar obrigatoriamente o the. Adjetivos usados como substantivos no plural. Adjetivos, tanto no inglês quanto no português,
é a classe de palavras que qualifica, que dá uma característica, uma qualidade para o substantivo. Então aqui eu tenho o seguinte, eu vou ter aí the poor, que é os pobres. Aqui no caso, né? Aliás, eu falei errado, eu pronunciei errado, não é the poor, né? Eu falei the poor, é the poor. Esse poor aqui vai se referir a uma classe, né? No caso aí, os pobres. Então, the powerful, os poderosos, the good, os bons, the bad, os maus. Aqui, na verdade, não tinha esse S, viu, gente? Era só the bad, os maus, porque aqui é o adjetivo não pode flexionar no inglês. Então, essa parte bem aqui tá errada, viu? O certo aqui seria the bad, né? Que aí eu vou me referir aí aos maus. Lembrando que eu posso usar, dependendo do contexto, o adjetivo. Nesse contexto aqui é porque eu quero dizer que eu vou usar o the diante de adjetivos que são usados no plural. Mas eu posso usar assim, tipo the bad boy, né? O menino mau. The bad boys, os meninos maus. O adjetivo também, no inglês, ele é invariável, certo? Então não existe bads, poors, powerfuls, goods, ok? Então, nomes compostos de países, eu também vou usar aí o artigo the. Aí aqui eu tenho, né? Aqui eu tenho aí para vocês. Vou colocar aqui um tamanho menorzinho para ficar melhor, né, gente? Agora que eu descobri isso. Então, é the United Kingdom, the United States, the United Arab Emirates, the Dominican Republic, né? Aqui eu tenho o Reino Unido, os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos e a República Dominicana. Então, nomes compostos eu vou usar o the. Brasil, eu vou usar o the. Brasil. Brasil em inglês é com Z, viu? Eu não posso usar o the Brasil, a não ser que eu me refira a uma outra coisa específica do Brasil, mas assim, para me referir a um nome eu não uso, porque não é um nome composto, né? Não é, a não ser que eu use, tipo assim, ó, the Brazil Republic, a República do Brasil, aí eu vou usar o the, né? Nomes próprios para indicar família ou a pessoa ao qual se fala. É que eu tenho, ó, assim. The Martins went to the restaurants they like. Aqui no caso estou me referindo não ao Martin pessoa, mas ao sobrenome, né? Os Martins foram ao restaurante. Os Martins foram ao restaurante. Ao restaurante eles gostaram. Mais ou menos isso a tradução. Que eles gostaram, né? The Kennedys are... Aqui era um E, né? Are a famous family. Os Kennedys são uma família famosa. The Jones, né? I'm talking about is Jane Brothers. O John, eu estou conversando sobre o irmão da Jane. Os Johns, aqui nomes próprios para indicar a família. Ou, sim, gente, perdão. Aqui é o seguinte, essa frase bem aqui não é bem uma família, viu? Deixa eu só apagar aqui essa parte aqui. Na verdade aqui é a pessoa ao qual se fala. Porque eu vou indicar, eu vou usar o the para indicar nomes familiares, né? Nome da família, da dinastia, né? Da família, como Martins e Kennedy. E aqui é o seguinte, the John I'm talking about is Jane Brothers, né? Eu tô aqui conversando, né? Estou conversando com o John, né? I'm talking about, eu estou conversando sobre a irmã de Jane, né? Então aqui eu tenho que usar o the diante do John, porque é a pessoa com que eu estou falando no caso. Entender essa parte aqui, gente? Então aqui nessa frase seria mais ou menos assim: o John de quem estou falando é o irmão de Jane, né? É basicamente essa parte bem aqui que ele se refere aí, né, a pessoa ao qual se fala. O John, porque não é qualquer John. Como é um John específico determinado, então é the John. The John I'm talking about is Jane's Brothers, ok?
Com superlativos, o que é o superlativo? O superlativo é quando eu flexiono o adjetivo, né, para dizer que aquela pessoa é maior, é melhor, né? Enfim, né? Superlativo, que é quando eu faço esse grau, né? Geralmente num grau comparativo, né? No inglês eu vou usar através do sufixo est. Então eu vou usar o the com superlativos, ó. Ronald is the tallest in my class. Ronald é o mais alto em minha classe. Aqui eu tenho superlativo, né? Ronaldinho is the best player soccer. É o melhor jogador de futebol. She is the best teacher. Ela é a melhor professora. Então, com superlativos, aqui eu tenho, ó, best, o melhor, best, tallest é o mais alto. Então, o melhor, o pior, o mais, né, tudo isso, o menos, tudo isso aí é superlativo. Eu vou ter de igualdade, de inferioridade. Aliás, no caso superlativo é só de superioridade ou de inferioridade, né? Comparativo que eu vou ter aí no caso de igualdade, inferioridade e superioridade, ok? Então no inglês eu vou usar aí o the com superlativos. Agora, quando não usar o artigo the, vamos lá. A gente viu a regrinha do uso e agora vamos ver, a gente viu as regrinhas do uso e agora veremos as regrinhas do não uso. Aqui eu tenho em nome de cidades, países, ilhas e continentes. Aí aqui eu tenho, ó, example, Brazil is a very large country. Então aqui eu não posso usar o the. Vocês viram lá que eu só posso usar o the diante de nomes de países que forem compostos. Roraima is the Brazil's northernmost state. Roraima está no estado do nordeste do Brasil. Então aqui ele quis traduzir o seguinte, aliás, aqui ele quis dizer o seguinte: Roraima é o estado do Brasil que está mais ao norte, né, mais setentrional. Roraima is the Brazil's northernmost state. Então, Havaí is big than Europe. Rio is beautiful city. They will stay in Las Vegas for a while. Então, vejam aqui que em todas essas cidades, estados e países, aqui também continentes, eu não posso usar o the, certo? É proibido. Nomes próprios e pronomes possessivos. Nomes próprios, vocês sabem, nomes de pessoas, de lugares. Possessivos, meu, seu, sua, no inglês é my, your, his, her, they, or our. Então vejam aqui, ó, Mary's best friend is Bob. Mary é a melhor amiga de Bob, né? Então aqui eu não posso usar a Mary, né? The Mary. Tipo aqui, I think our gold was stolen. Aqui seria o seguinte. Então aqui seria o seguinte, eu penso que o nosso ouro foi roubado. Então eu não poderia falar I think the our, porque traduzindo ficaria assim a tradução. Eu acho que o nosso ouro foi roubado, né? Eu acho que o nosso ouro. Eu não posso usar isso aqui no inglês não existe. Então eu falo I think our gold was stolen. Mary's best friend is Bob. Então com nomes próprios e possessivos não se usa o the. Substantivos que denotem esporte, ciências, disciplinas acadêmicas. Tênis is very popular in Australia. Então, o tênis é muito popular na Austrália. Eu não posso usar aqui o the antes. Biology is in, né? Aqui saiu na. Biology is an important science. Aqui seria important, né?
Tá errado aqui esse slide que eu peguei na internet, gente. Então, a biologia é uma importante ciência. Também não uso the aqui. Chemistry and physics are required for that course. Então, a química e a física são requeridas para o curso, né? Química e física são requerimentos, são requisitadas para aquele curso, né? Para aquele curso. Mais ou menos isso é a tradução. Química e física são requisitos para aquele curso. Yellow is Steve's favorite color. Favorite. O amarelo, né? Cores, né? Aqui no caso, o amarelo aqui, não poderia falar the yellow, é a cor favorita de Steve. Dinner, the dinner não posso. Will be served at 8. O jantar será servido às 8. Então aqui substantivos que denotam esporte, ciência, disciplinas acadêmicas e outras coisas, né? Como cores e refeições também, né? Como yellow é cor e dinner é jantar. Títulos e designações de cargos. Aqui ele vai dizer o seguinte, que apesar de levarem artigo como em português, devem ser usados sem artigos quando acompanhados de nomes, como por exemplo, The President came to our city. O presidente veio à nossa cidade. Então, aqui, ele falou o seguinte, devem ser usados sem artigos. Atenção, devem ser usados sem artigos quando seguidos por nomes. É basicamente essa outra regrinha que ele falou bem aqui, né, gente? Nomes próprios, aí eu não vou estar usando, né? É só prestar atenção nisso daí, ok? Então aqui é o seguinte, President Kennedy was murdered. O presidente Kennedy foi assassinado. The captain spoke to the soldiers. O capitão falou aos soldados, né? Captain Smith spoke to the soldiers. O capitão Smith falou aos soldados. Então aqui eu nomeei o capitão e aqui eu nomeei o presidente. Se eu nomeio, tiro o the. Se eu não nomeio, eu coloco o the, certo? Antes da palavra next e last. O que é next? Next é próximo e last é último. Então, aqui eu tenho o seguinte. We all plan to fly to Europe next week. Nós todos viajaremos, né? Nós todos planejamos viajar, na verdade, para a Europa no próximo fim de semana. Last week, Milane didn't come to school. No último fim de semana, né? Na última semana, que fim de semana é weekend, né? Então, na última semana, Milane não foi à escola. Então, eu não poderia falar the last. Ou então aqui eu não poderia falar the next. Ok? Basicamente isso. Então, diante de next, last, não pode usar aí o the. E aqui ele vai falar dos artigos definidos que vocês já sabem o uso, então eu não vou entrar aqui nesse mérito com vocês. Era basicamente isso aí que eu queria falar com vocês. E é isso, pessoal. O que a gente se vê aí, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem. E até a próxima. Have a nice night. Tenha uma boa noite. Good night.